Falar com você que está ligado aqui no Cidade Alerta Minas, que a gente vai falar agora de algo essencial em nossa vida, que é o quê? Tranquilidade. Todo mundo passou a cuidar da casa de um jeito diferente. Agora é essencial manter os riscos de contaminação longe de quem nós amamos. E para ter essa tranquilidade, você sabe que pode contar com a Azulin para matar o vírus da Covid-19, o coronavírus. A Azulin tem produtos especialistas em casa saudável. E casa saudável tem gente saudável. Mais do que nunca, viver bem é essencial. Fazer de nosso lar o melhor lugar do mundo é essencial. Proteger e cuidar de cada detalhe é essencial. A Azulin sabe que não basta limpar, é preciso afastar os riscos de quem amamos. Para eliminar até 99% do coronavírus e bactérias, conte com nossos especialistas em casa saudável. Essencial é cuidar com a Azulin. A Azulin é da Start, há 34 anos, inovando por você. 2 anos depois do crime, a justiça condenou a mais de 20 anos de prisão o homem que espancou e matou a pequena Vitória em Araxá. O assassino era namorado da irmã da vítima e chegou a levar a criança para uma unidade de saúde, dizendo que ela havia engasgado. Mas a farsa foi descoberta e o Eric agora responderá pelo crime. Em menos de 5 horas de julgamento, a sentença foi dada. O Eric Gabriel Dias da Cruz foi condenado a 20 anos e 4 meses de prisão por matar Vitória Silva Rodrigues, uma criança de 2 anos. A personalidade do acusado demonstra índole violenta e perigosa. Seus antecedentes são razoáveis somente porque ainda é um jovem adulto, até aqui tecnicamente primário. A motivação do delito já foi esmiuçada por ocasião da admissão de uma das qualificadoras. Com base nestes fundamentos, fixo ao acusado sua pena base em 14 anos de reclusão. A pena base pelo crime de homicídio qualificado foi de 14 anos. Com as qualificadoras, a sentença foi acrescida de mais 6 anos. São elas o motivo fútil, o meio cruel e também pela vítima ter menos de 14 anos. Temos sentenças, os jurados optaram por acatar as teses da acusação sustentadas do plenário pelo Ministério Público e na dosimetria penal tiveram que levar em conta também agravantes de novo sustentadas pelo Ministério Público e se chegou a uma pena aí, conforme determina o Código Penal, em torno de 20 anos de reclusão. Na tentativa de diminuir a pena do réu, a defesa alegou que o Eric agrediu Vitória, mas não com a intenção de matá-la, tendo cometido, então, o crime de lesão corporal seguida de morte. Mas o júri, formado por 4 mulheres e 3 homens, entendeu que o acusado foi o responsável pelo crime e com a intenção de matar Vitória. Durante o julgamento, réu, defesa e acusação foram ouvidos pelo júri. A família da Vitória não compareceu ao tribunal, apenas a mãe do réu acompanhou o julgamento. Mesmo com as mais de 2 décadas de prisão ao Eric, a acusação esperava uma pena maior. Hoje foi um julgamento que eu posso dizer que foi justo. A condenação ela era necessária e estava com as provas muito claras nesse sentido. Então foi uma condenação justa pelo ato que ele praticou. Ele foi acusado de ter praticado um crime de homicídio duplamente qualificado com uma causa de aumento de pena em razão da vítima ser menor de 14 anos. Então os jurados, como foi sustentado em plenário, eles reconheceram essas 2 qualificadoras, tanto a do motivo fútil quanto a do meio cruel, e também acataram a causa de aumento de pena que é objetiva em razão da vítima ser menor de 14 anos. Foi proferida a sentença. O juiz condenou o réu a 20 anos e 4 meses e no tocante à quantidade de pena, nós iremos analisar se vai ser aviado recurso ou não, porque no nosso entender ainda não é uma pena justa, compatível com o crime, com a barbaridade que foi cometido em detrimento da pequena Vitória. Logo após a sentença, o Eric foi levado para o presídio de Araxá, onde estava preso quando confessou o crime. O assassinato foi há menos de 2 anos, em setembro. O Eric, na época com 20 anos, namorava a irmã de Vitória. A criança foi deixada pelo pai na casa da irmã, que precisou sair. O Eric ficou sozinho com a vítima. Era por volta de 7h30 da noite de uma terça-feira, quando ele espancou a criança. O motivo das agressões foi a irritação do acusado diante do choro de Vitória. Segundo a Polícia Civil, o acusado deu chutes e socos na menina. O réu, com a ajuda de vizinhos,
levou a criança para a UPA da cidade. Vitória chegou à UPA de Araxá já desacordada. Ela tinha vários ferimentos pelo corpo, mas o Eric disse à equipe médica que a criança teria passado mal depois de se engasgar com comida. A menina não resistiu e morreu momentos depois, aqui na UPA de Araxá. O laudo médico apontou que Vitória sofreu várias lesões causadas por espancamento e morreu devido aos hematomas internos. Confrontando a história dele com a real situação da necrópsia, ele acabou entrando em contradição e confessando que realmente ele havia agredido essa criança de 2 anos com socos, com chutes. E segundo a versão dele, a motivação foi porque ela estava chorando muito. Então ele havia se irritado, agrediu ela, né, e vendo que ela estava passando mal, levou ela para a UPA contando essa história que logo foi desmascarado pelos investigadores aqui da Polícia Civil. Na época do crime, quem cuidava da Vitória e do irmão dela, de 5 anos, era o pai, o seu Guaraci. A mãe da criança estava presa cumprindo pena por tráfico de drogas. O dia de hoje foi uma resposta ao desejo da família ao enterrar Vitória. O desejo de justiça. Eu tinha deixado ela lá, né? Aí eu estava aqui em casa, o acontecimento, né? Aí não quis me pedir a documentação dela, né? Para levar para o PAN lá. Já tinha engasgado com frango. Peguei a bicicleta e fui lá. Mas cheguei lá e já estava no carro. Falei, foi Deus, né? Pensando que tinha engasgado, né? Falei, mas foi Deus fazer o quê, né? Então... Logo após o assassinato, confrontado pela polícia, o Eric confessou o crime e foi preso em flagrante. A defesa do réu tentou um pedido de habeas corpus que foi negado. Desde 2018, o Eric só deixou o presídio de Araxá para o julgamento que aconteceu hoje. Agora, ele voltou à unidade prisional, dessa vez já sentenciado. O Ministério Público ainda analisa se vai ou não pedir a revisão da pena. Toda sentença cabe recurso. O STF já entendeu que até decisão em revisão criminal não transita em julgado. Então, os recursos no Brasil eles são eternos, né? Mas aqui, esta fase do processo, nessa instância monocrática, né, está sedimentado o julgamento com a condenação. Aguardemos aí o recurso, caso exista. Bom, eles podem entrar com recurso quando quiserem. A questão é que, pela perversidade, pela maldade do crime, eu duvido que vão conseguir alguma vitória. A vitória desse caso é o Eric estar vivo, porque crime de tamanha brutalidade poderia ter tido consequências graves para ele dentro do sistema penitenciário. Isso não é novidade para ninguém, tá? Não precisa ficar tentando pintar uma novela também. Então, o fato dele ter saído da cadeia desde 2018, só hoje para o júri, ele poderia fazer o seguinte, voltar para lá e nunca mais sair. Fica por lá. Não vai fazer diferença nenhuma para nós aqui fora.